Boa noite, alunos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo de hoje. Pessoal, eu quero iniciar a aula, então, pedindo a atenção de vocês a prazo de atividade. Vocês, lá no estúdio de vocês, têm atividade 1 que vence agora domingo. Então, dia 5 é a data máxima que vocês têm para enviar a atividade número 1. Bom, tem uma pergunta aqui também no chat, já que eu vi. O simulado integrado é para avaliar os conhecimentos de vocês e também um preparatório depois para o ENAD, tá? Teremos outros momentos falando sobre isso também, mais para frente. Então, voltando aqui nos nossos recados, eu quero falar com vocês também, para quem não estava na aula anterior, eu falei sobre o Santander Top Espanha. O que que é o Santander Top Espanha? Para quem é curioso e já viu isso lá no estúdio, aparece esse banner para vocês e é uma oportunidade muito legal. Por quê? É um programa do Santander, onde o aluno pode ir com todos os custos pagos para a Espanha, na Universidade de Salamanca, para estudar espanhol. E isso vai acontecer no dia 29 de junho a 22 de julho. Então, você vai ficar um período lá estudando com todos os seus custos pagos. Importante é fazer a inscrição, se você tem interesse, tem disponibilidade também, dentro do período que vai até o dia 12/4. Então, se você tem interesse, participe. É um programa bem legal e, além de tudo, é de graça, né? Então, se você tiver interesse, participe, acesse o banner, tem todas as informações lá para você saber mais sobre. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Fique à vontade para iniciar sua aula. Olá, muito obrigado. Boa noite. Boa noite a todos que vieram hoje. Amanda, Ana, Beatriz, Danilo, Eduardo, Júlia, que acabou de entrar, Larissa, Silvia. Muito boa noite para vocês. Bem-vindos à nossa aula de hoje. Vou compartilhar o meu slide com vocês para a gente começar as nossas conversas. Só um minuto. Tá vendo? Boa noite, Júlia, Sim, Silvia, professor. Danilo. Boa noite, pessoal. Então vamos começar. Bom, a nossa aula de hoje vai ser principalmente uma comparação entre a cidade moderna e a cidade contemporânea. Não sei se vocês lembram, mas na aula passada a gente se debruçou bastante sobre a cidade moderna, sobre os problemas da cidade moderna, as discussões acerca da cidade moderna. A gente até falou sobre o fim do modernismo, né? Com a destruição do Bridge Eagle, que era um prédio lá em São Luís, do arquiteto Minoru Yamasaki. E hoje a gente vai continuar tratando um pouco sobre a cidade moderna, mas em comparação com a cidade contemporânea e os desdobramentos é, dessas mudanças na história e também na política, na sociedade, na cultura, etc., que vão transformar a forma como a gente habita a cidade. Eu não sei se vocês lembram, mas no acho que nossa segunda ou terceira aula, na segunda, eu acho, eu falei para vocês sobre os diferentes modos de produção da cidade e como que cada modo de produção interferia em como a cidade se organizava. Vocês lembram disso? Tinha um slide lá com os modos de produção, aí a gente falou sobre a diferença da cidade do modo de produção asiático, que era a Mesopotâmia, Grécia. Depois a gente falou um pouco sobre o modo de produção é, escravista, né, que está relacionado com a sociedade grega e com o modo de organização da cidade na Grécia Antiga. Depois a gente falou sobre servidão coletiva, feudalismo, a cidade medieval. E depois a gente falou sobre a mudança de paradigma para o modo de produção capitalista da cidade. E eu queria perguntar para vocês e deixar para vocês responderem, porque eu quero debater isso daqui a pouco, se vocês acham que teve alguma mudança entre a cidade industrial, como modo de produção capitalista industrial, até os dias atuais, porque a gente continua vivendo sob o capitalismo, né? E eu queria que vocês respondessem isso, tentassem colocar detalhes aí na resposta de vocês para a gente debater. Enquanto isso, a gente começa a nossa aula. Bom,
As metas de aprendizagem da nossa aula são analisar criticamente a paisagem urbana a partir da relação entre forma física, percepção e experiência do espaço, interpretar a cidade moderna e contemporânea como resultado de processos históricos, sociais, econômicos e tecnológicos, explicar conceitos de morfologia urbana na leitura e compreensão das diferentes configurações espaciais e argumentar com base teórica sobre as transformações da cidade moderna para a cidade contemporânea e relacionar teoria e prática na análise da forma urbana, considerando escala, uso, percepção na dinâmica social. Espero que vocês me respondam, hein? Quero boas respostas para minha pergunta e respostas elaboradas. Se vocês não tiverem entendido o que eu quis perguntar, vocês podem me cobrar que eu explico melhor, tá? Mas vamos lá, vamos falar um pouco sobre a cidade moderna. Então, a cidade moderna, ela veio como uma resposta a todos aqueles desdobramentos que vocês já estão carequíssimos de saber sobre o processo de industrialização, as revoluções industriais e como elas transformaram a cidade. E a cidade moderna, ela veio como um modelo de resposta. E nesse sentido, é importante dizer que esses arquitetos, urbanistas que propuseram a cidade moderna, eles estavam muito preocupados, como a gente viu ao longo das nossas aulas, em estruturar uma resposta para a cidade. Por quê? Porque o problema era a cidade, então a resposta também tinha que ser pensar a cidade. Eles não tinham essa consciência de que pensar a cidade poderia fazer com que eles não estivessem pensando nos sujeitos que habitam a cidade. Que a gente tem hoje, né? A gente olha para a cidade e pensa, nossa, a gente precisa dar conta de resolver as demandas das pessoas, das pessoas que habitam, que vivenciam a cidade, que experienciam a cidade. Nesse momento, eles não tinham essa percepção, eles não tinham essa possibilidade de diferenciar o que era uma demanda da cidade e o que era uma demanda das pessoas que estavam experimentando esses problemas. Lembra, a gente debateu bastante sobre isso. Eles tinham muita consciência dos problemas da cidade, então as mudanças que eles queriam fazer eram na cidade. Por isso a gente viu aquelas muitas propostas utópicas de cidades ideais. É, Nesse contexto, a cidade moderna. Ui, peguei um gelo aqui na minha água, desculpa. Nesse contexto, a cidade moderna, ela não vai ser só o resultado da evolução histórica, porque ela é resultado da evolução histórica. Eles tinham um problema da cidade industrial e eles resolveram esse problema a partir de outras soluções, como, por exemplo, a cidade moderna. Mas ela também vai ser um projeto racional de organização do espaço urbano. Então, era uma forma deles racionalizarem todos esses problemas e propor uma solução científica, racional, que vem como resposta a anos de evolução. Se a gente parar para pensar na história e na teoria da arquitetura, do urbanismo ao longo do tempo, então, a cidade moderna vai vir como resposta a anos de estruturação de um pensamento que se afasta da religião e se aproxima da ciência. Então, é um método científico, racional, industrial de pensar a história. Ela é uma resposta a uma formulação de um problema social daquele momento. Mas a palavra racional é muito importante. Ela é uma racionalização do espaço, né? E ela vai surgir como problemas da cidade industrial, como eu já disse, a insalubridade, a desordem e o congestionamento, que é um outro problema importante para a gente dar ênfase aqui. Porque antes eh, da cidade industrial, antes da existência do carro, a vida na cidade não depende, as ruas, né, a estruturação das ruas, dos bairros, não dependia da circulação do carro. Então, quando eles se deparam com esse novo problema, com essa nova problemática, eles vão focar muito na situação de melhorar a circulação do carro, né? E eles vão se basear na ideia de que a cidade pode ser planejada, controlada e otimizada.
Ela pode ser planejada? Pode. Esse planejamento vai funcionar? Já é uma outra questão. Ela pode ser controlada? Eles vão descobrir que não, que a cidade é um organismo complexo. A gente falou sobre isso também na aula passada. Ela pode ser otimizada? Acreditamos que sim. Então, vão ter alguns conceitos do modernismo que a gente vai importar, que a gente vai levar para a posteridade e outros que a gente vai criticar, né? Mas, de maneira global, o urbanismo moderno vai transformar a cidade em um objeto técnico e funcional. Técnico e funcional, racional, técnico e funcional. São palavras que vocês vão precisar sempre lembrar na cabeça de vocês quando a gente estiver discutindo, urbanismo moderno. Bom, continuando nosso slide. Uma outra questão importante na hora da gente debater a cidade moderna é essa história do homem tipo e da família tipo. A gente falou sobre isso, que o urbanismo moderno ele pressupõe a existência de um habitante padrão com necessidades homogêneas. De onde vem isso? Vem principalmente das construções teóricas da arquitetura moderna. Vocês lembram quando vocês estudaram arquitetura moderna? Que tinha lá no Le Corbusier? O modulor, né? É, aquela figura, aquele desenho do Le Corbusier do modulor, o homem é, universal, né? Esse pensamento da arquitetura moderna, ele não é recente, ele vai acontecer com revisitas que a arquitetura moderna e o urbanismo moderno vão fazer lá no passado, lá nas civilizações gregas e romanas. Porque quando a gente fala em racionalidade, a gente fala em resgatar quem que era a primeira civilização racional, que pensava na cidade como uma estrutura filosófica, polis, eram os gregos. Então, sempre quando a gente vai falar sobre racionalidade, a gente vai, de alguma forma, revisitar a Grécia e a Roma antiga. E a Grécia e a Roma antiga, lá nos primeiros tratados de arquitetura e urbanismo, lá do passado, a gente tinha o Vitrúvios. Vocês lembram disso, de Vitrúvios, quando vocês estudaram teoria da arquitetura? Vitrúvios foi o primeiro tratadista de arquitetura e ele vai falar que a arquitetura precisa ser construída ao redor da imagem da figura humana, porque nós, arquitetos, a gente vai ter que imitar a perfeição, e a perfeição é a figura humana. Mas que figura humana é essa representada na Grécia? Era o homem era a figura representada. Tanto que quando vai lá na frente, os renascentistas vão é, de redescobrir o Tratado de Vitrúvios e vão tentar reconstruir uma teoria da arquitetura e, claro, aplicado também na cidade, não como urbanismo naquela época, mas na cidade. Lembra que a gente tinha aquelas primeiras cidades pensadas lá pelos renascentistas, o renascimento da cidade, eram os traçados bem regulares. Leonardo da Vinci, que é um renascentista, vai fazer o desenho do homem vitruviano, né? Então, a figura do homem, ela vai atravessar a história e no modernismo esse homem tipo vai reaparecer a partir da mão do Le Corbusier. Só que a gente não pode falar que foi só no modernismo que a gente tinha um homem tipo. Não, é uma construção histórica do homem tipo que vai ser abraçada por Le Corbusier e pelos teóricos do modernismo na construção dessa nova cidade. Então eles pensavam no homem tipo, esse homem tipo tinha uma família tipo estruturada e eles tinham vivências que eles tentavam entender, esse pensamento modernista tentava entender. Não à toa, gente, lá na Bauhaus, lá na época do modernismo, quando a gente vai ter a escola Bauhaus, vocês lembram da Bauhaus também? A arquitetura era uma função destinada para os homens. As mulheres ficavam com tapeçaria, tecelagem, com outras áreas adjacentes, mas a arquitetura era reservada para os homens também. Só lá na década de 50, se não me engano, que as mulheres vão começar, 60, aliás, que as mulheres vão começar a adentrar nas escolas de arquitetura e, por consequência, de urbanismo. Então, o homem tipo e a família tipo era um homem.
muito relacionado com essa ideia de homem padrão, chefe de família, de uma família nuclear, composta por um homem e uma mulher e filhos, né? E essa ideia vai ser abstraída e refletida pela arquitetura e pelo urbanismo moderno. Então, a cidade vai ser estruturada na unidade familiar, e essa unidade familiar vai ser organizada nas habitações coletivas, que também vão fazer muito parte da cidade moderna, e essas habitações e esse pensamento de homem tipo, família tipo, também vão ser extrapoladas para os tipos de atividade que esse homem vai fazer. Então, ele vai sair da sua casa, vai dirigindo até o trabalho, dirigindo, porque o carro é um instrumento importante para o modernismo moderno, para o urbanismo moderno. Dirigindo, quem vai dirigir o carro vai ser o homem, a mulher vai cuidar da habitação, vai ficar relacionada com as questões de cuidado, então ela vai ficar responsável pelo zelo da casa e da prole das crianças. Então, a gente vai ter essa distinção entre público e privado, doméstico, para a vida da mulher, enquanto o público e o trabalho para a vida do homem, muito estruturadas na organização espacial da cidade modernista. E aqui eu coloquei uma imagem para vocês da família padrão, né? Da família feliz, a família de margarina. Então, a gente vai ter o conceito de família tipo, que vai orientar tanto o desenho das habitações quanto a organização dessas habitações em conjuntos habitacionais. E a cidade vai ser planejada para atender a um modelo social idealizado baseado nessa família. E essa padronização vai ignorar a diversidade social, cultural e econômica. Como assim, professor? Cultural. Todas as sociedades vão ser estruturadas nesse mesmo modelo de família? Se a gente parar para pensar nas sociedades indígenas brasileiras, tem alguém indígena aqui? Ou de origem indígena? Ou que tem contato com alguma sociedade indígena na sua região aí em volta? Como que é a estruturação de algumas sociedades? Claro, a gente está falando de uma complexidade, de uma pluralidade de diferentes variantes de sociedades nas culturas indígenas brasileiras, mas só de a gente se contrapor esse modelo, a gente já consegue perceber uma diferença muito grande. Ou aqui no Brasil, as sociedades quilombolas, o aquilombamento, que está relacionado com uma vivência mais comunitária do que individual, nuclear, familiar, em que as pessoas vão se ajudar. Será que faz sentido essa unidade habitacional? A gente pode extrapolar isso para outras questões, e a gente vai fazer isso quando a gente for falar de cidade contemporânea, mas é importante que vocês comecem a compreender essas contradições. Então, e a diversidade social? Será que todas as famílias são formadas por um pai presente que é provedor da casa? Como que é aqui no Brasil? Pai de vocês, todo mundo aqui é um pai presente, um avô presente que estruturava a casa? A aula de hoje é polêmica, gente. E econômica? Todas as famílias têm condição de viver nessa situação? Será que são famílias estruturadas sempre por um núcleo familiar de um homem, um pai, uma mulher e filhos? Ou será que a gente vai ter uma situação em que vão viver juntos pai, mãe, tio, tia, primos, etc? A Raquel falou que para ela, sim, o pai dela é presente. O meu também, Raquel. Mas não é uma realidade global. A gente não pode extrapolar a minha e a sua realidade para toda a população brasileira ou para toda a população mundial, né? Porque é uma arquitetura e um urbanismo moderno que foram difundidos como um estilo internacional, que pudesse ser aplicado em qualquer lugar do mundo, né? A Júlia falou: não, a diversidade é tão extensa que se torna impossível seguir esse padrão, falando de maneira global. Exatamente. E essa padronização e industrialização da cidade vão reger muito do pensamento da cidade moderna funcionalista, né? Eu até coloquei uma imagem aqui de um filme, chama
Não se preocupe, querida, eu acho a tradução em português, Don't Worry, Darling. Não sei se vocês assistiram esse filme. É um filme que tem a participação do Harry Styles. E a estrutura do filme, os cenários, eles foram todos pensados com a concepção dessa casa modernista padrão, que também está muito ligada com a sociedade de consumo dos Estados Unidos. Então, com American Way of Life, né, o estilo de vida americano, o padrão do estilo de vida americano. O que que é esse padrão de estilo de vida americano? É da sociedade do consumo. Então, vamos pensar que o que é um fator importante para as mudanças de paradigmas aqui na nossa história do urbanismo? A gente vai ter a Primeira Grande Guerra Mundial, que vai acontecer até 1919, 18, 19. E depois da Primeira Guerra Mundial, a Europa vai ficar toda devastada. E os Estados Unidos vai ascender como grande potência mundial. Quando os Estados Unidos ascendem como grande potência mundial, eles vão produzir diversos tipos de bem de consumo e vão vender esses bens de consumo para o mundo inteiro e estabelecer um padrão de vida, que é o padrão de vida americano, como um padrão de consumo, de liberdade e de consumo, muito baseado na formação dos Estados Unidos, etc. Até um outro acontecimento que a gente falou na aula passada, que vai ser a crise de 1929, que vai se derrubar a Bolsa Americana, e aí a gente vai ter mudanças no estilo de vida capitalista. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouco, quando eu ler as respostas de vocês. Mas vocês assistiram esse filme? Alguém assistiu esse filme? Respondam para mim. Se vocês não assistiram, recomendo. É um filme interessante. É uma crítica. Tem vários filmes de crítica ao estilo, ao American Way of Life, né? O modo de vida americano, que vão criticar a sociedade americana, desde filmes antigos até filmes recentes, mas que também estão relacionados com essas ideias de urbanismo. E para vocês que são arquitetos, futuros arquitetos e urbanistas, esse filme é legal porque tem as residências modernistas, a cidade estruturada. Então, vale a pena. Don't worry, darling. Não se preocupe, querida. Acho que é a tradução em português, com Harry Styles. Bom, e a arquitetura e o urbanismo moderno vão adotar esse processo de padronização e repetição que a gente consegue ver nessa imagem. Ó, as casas todas padronizadas para famílias padronizadas que repetem o mesmo tipo de vida constante, que também vai ser criticado lá naquele filme que eu falei na aula passada, do Meu Tio, do Jacques Tati, né? Lembra que eu falei aula passada? O filme francês que ganhou o Oscar? Também vai ter essas cenas, né? Do homem indo trabalhar todos os dias e a mulher limpando o carro e limpando a casa, uma preocupação com a higiene total. Aqui é a mesma coisa, todo mundo sai com o carro todos os dias, os carros todos enfileiradinhos para ir ao trabalho, enquanto as mulheres ficam em casa cuidando das crianças e depois se reúnem para ir aos bailes e às festas, etc. Olá, a Ana falou que já viu esse filme. É bem legal visualmente, bem legal mesmo. Ele é um pouco distópico, né? Tem umas questões que ele vai tratar aí. É divertido. Se fosse vocês, assistiria. Mas ele demonstra, né, que esses edifícios vão passar a seguir tipologias replicáveis, como numa processo industrial, a casa replicável. Vocês já estão cansados de ver a crítica da casa clínica, né? Mas a casa clínica é replicável porque ela é uma casa que funciona no modo de produção capitalista, não funciona no modo de produção capitalista porque ela pode ser reproduzida em larga escala, tal qual qualquer outro tipo de objeto industrial. E isso não vai acontecer só na casa, as cidades também precisam ser estruturadas nesse modo de reprodução capitalista, né? Então, a cidade moderna vai buscar uniformidade, controle e previsibilidade. Aí vocês vão me dizer, nossa, mas e. Ah, o slide parou. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês vão me perguntar, né, professor, mas não é no comunismo ou no socialismo em que as coisas são replicadas e é tudo igual para todo mundo? É uma questão a ser debatida, mas a padronização da industrialização está muito relacionada
Dentro do contexto que a gente está estudando, de teoria do urbanismo, eu nunca estudei como que são feitos as cidades e as casas e as residências dentro de outro modo de produção, dentro do modo de produção comunista, socialista, mas para essa realidade que a gente está estudando, essa arquitetura e esse urbanismo se adequam muito a esse capitalismo dentro desse contexto, tá? Outra coisa que vai acontecer na cidade modernista são os grandes equipamentos de monofuncionalidade. Então, eu coloquei aqui a ideia do supermercado. Eu não sei se eu falei para vocês na aula passada, né, sobre essa questão do supermercado, que antes as pessoas iam até o supermercado com uma lista de compras, chegavam no balcão e o responsável ali pelo estabelecimento pegava a granel todas as coisas que você precisava para consumo e entregava para você, você levava na sua sacola para sua casa. Agora, com o modo de produção capitalista, a gente vai ter equipamentos modernos, especializados e autônomos. Então, o supermercado, você vai lá, tem todos os produtos, você mesmo pega os produtos e leva para casa. Isso vai gerar questões relacionadas a é, desperdício, né? Então, se antes você ia lá e pegava apenas o que era suficiente para você, e não tinha marcas diferentes, então, não precisava ter um estoque enorme de vários tipos de produto para você escolher. Com esse advento da cidade moderna, a gente vai ter os supermercados, a gente vai lá, tem uma diversa quantidade de produtos que a gente escolhe entre eles. Você não vai escolher todos, não vai levar todos para casa. Aqueles que ficarem lá por muito tempo e vencerem vão ser jogados fora, que vai acontecer em vários mercados mundo afora. Um monte de comida sendo jogada fora todos os dias para que a gente tenha a possibilidade de escolher aquilo que a gente quer comer, que a gente quer comprar, que vai fazer sentido para nossa vida, né? Então, esses espaços não são só o mercado, apesar de o mercado ser um espaço interessante, que a gente pode exemplificar, mas as lojas de roupa, os aeroportos, centros administrativos, tudo vai ser monofuncional. Por quê? Porque a cidade vai ser estruturada de acordo com as funções: habitar, trabalhar, morar, habitar e morar é a mesma função, né? Recrear, aquelas funções da Carta de Atenas, né? E esses equipamentos tendem a se fechar em si mesmo, criando rupturas no tecido urbano. Como assim, professor? Imagina que a cidade, todo mundo habita a cidade na região de habitar, e todo mundo trabalha na região de trabalhar. E você não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a zona de trabalhar vai ficar 100% vazia em algum horário, enquanto a zona de habitar vai ficar 100% vazia em outro horário. Então, vai gerar um tráfego pêndulo, né? Ah, então eu vou para minha casa, depois eu vou para o trabalho. E vai criar rupturas no tecido urbano, não vai ter a vitalidade da cidade como ela deveria ter e como ela tinha anteriormente. Então, a gente vai ter setores isolados e conectados por malhas rodoviárias, e daí a gente pode falar que eles são pouco conectados porque eles vão ser esparsos, né? E essa conexão vai estar muito relacionada à utilização do automóvel. E quais são os limites e as contradições da cidade moderna? São muitos, né? A gente já acabou explorando alguns. É, Mas a cidade moderna vai promover a ordem e a eficiência, mas também vai gerar um rigor espacial. A separação de funções vai reduzir a vitalidade urbana, a diversidade do uso de usos. A padronização vai desconsiderar a complexidade social e cultural, e esses limites vão ser fundamentais para a gente entender a transição para a cidade contemporânea. Deixa eu ver o que vocês falaram antes da gente entrar na cidade contemporânea, para a gente começar um pouco mais a discutir juntos aqui. Então, a Júlia falou que a gente estava falando sobre o capitalismo, né, como sistema de produção. A gente não teve uma mudança do sistema de produção propriamente dita, né?
Era capitalismo, continua capitalismo até hoje. E a minha pergunta foi para vocês se teve alguma outra coisa que gerou alguma mudança nesse sentido do sistema, né? A Elaine falou que acredito que não tenha mudado. A Júlia falou que creio que obteve uma mudança mínima com relação aos direitos humanos, a preocupação com a saúde. Entretanto, as mesmas problemáticas pontuadas nas duas revoluções industriais estão presentes nos dias atuais, na continuidade do sistema capitalista. Entendo, entretanto, em cidades industriais ainda existe o problema da mobilidade e centralização em alguns aspectos. Já o Danilo falou que mudou sim. Esses dias ouvi um podcast, a diferença entre Detroit e Nova York, e ambas eram industriais, porém chegou um momento em que eles precisaram tomar uma decisão de mudança de foco da industrialização para outro modelo de cidade mais diverso. Em Nova York tomou um rumo de descentralização, sem o foco na indústria, principalmente, e cresceu e evoluiu, e Detroit parou no tempo porque ficou presa na indústria apenas. Danilo, muito legal esse seu exemplo. Gostaria de ouvir esse podcast. Se você puder compartilhar com a galera, se você lembrar, pode escrever aí no chat. E muito legal que você tenha expandido os nossos debates aqui em aula. Sinal de que você tem gostado das nossas discussões por aqui. E a Elaine falou que o modo de vida continua capitalista e o crescimento da cidade vai de encontro a isso. Acredito que hoje em dia estamos focando na melhor qualidade de vida, mas ainda evoluindo e em racionalização do espaço urbano. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas aqui, enquanto o Danilo escreve para a gente o nome do podcast. É, Eu falei para vocês que teve um momento, né, que foi uma ruptura importante nesse American Way of Life, e que também a gente debateu sobre isso na semana passada, que as cidades modernas também eram muito caras, porque elas ignoravam o passado, então elas precisavam ser construídas meio que do zero, ou os bairros modernistas precisavam ser construídos meio que do zero, porque esse planejamento funcionalista exigia uma racionalização meio extrema, e que isso foi abalado de alguma forma pela crise de 1929, porque a gente teve uma diminuição nos recursos para serem gastos para a construção da cidade, né? Mas a crise de 29 ela também mudou o sistema capitalista. Antes de 1929, a gente vai ter o sistema industrial, capitalismo industrial. Depois de 1929, a gente vai ter o sistema capitalista financeiro. Então, a gente vai ter uma mudança de paradigma. O que vai acontecer nessa mudança de paradigma? Se no capitalismo industrial, a burguesia industrial era a grande detentora dos poderes, no capitalismo financeiro, essa burguesia industrial vai se organizar e o grande detentor do poder vão ser o sistema financeiro, os bancos, né? A bolsa de valores. Então, a gente vai ter uma pequena mudança de paradigma dentro do contexto da sociedade capitalista, que agora passa a ser uma sociedade de capitalismo financeiro. Quer dizer que é uma mudança de paradigma completa? Não, as indústrias vão continuar existindo, e a sociedade vai continuar lidando com cidades industriais, que nem vocês falaram. E depois a gente vai ter uma outra mudança de paradigma, tá, gente? Que vai ser depois da Segunda Guerra Mundial, em que a gente vai ter a Revolução Tecnológica e a gente vai ter o capitalismo informacional, ou seja, um novo tipo de capitalismo. Essa capitalismo informacional vai abolir o sistema de capitalismo financeiro? Não, as bolsas de valores continuam aí. A gente ainda vai ter a financeirização do urbanismo. Mas é um acúmulo, né? Então, a gente vai ter as indústrias, depois o capitalismo financeiro, depois o capitalismo informacional, acumulando esses processos no desenvolvimento da cidade. E agora a gente entra na cidade, transição da cidade moderna para a cidade contemporânea. O nosso foco vai ser discutir as rupturas no modelo de cidade. Deixa eu ver o que que vocês estão falando aqui. A Júlia falou que mora numa cidade industrial, que ela é pequena, mas o trânsito em horários específicos é horrível. Júlia, que cidade você mora? Conta pra gente. Que indústria que tem nessa cidade? Vamos debatendo.
as realidades que a gente precisa debater para vocês evoluírem na nossa disciplina. A primeira coisa que vai acontecer, quando a gente fala na transição da cidade moderna para a cidade contemporânea, a gente está falando sobre o urbanismo depois do movimento moderno, ou seja, depois da segunda metade do século XX, com o fim da eh, Segunda Guerra Mundial. Eu vou até pegar livros para vocês sobre esse tema aqui na minha prateleira. Eu devia ter deixado separado para vocês, mas eu acho. Então, tem três livros legais aqui. Dois, três. Tá lá em cima. Que vão discutir tanto a arquitetura quanto o urbanismo. Claro, nossa disciplina é de teoria do urbanismo, mas nesse momento, inclusive, a gente vai ter um olhar mais global para a disciplina arquitetura e urbanismo como uma disciplina interligada, as coisas estão interligadas, né? Então, para vocês que quiserem expandir o conhecimento sobre esse tema, a gente tem três livros legais aqui. O primeiro deles é Depois do Movimento Moderno, do José Maria Montaner, que fala sobre a arquitetura da segunda metade do século XX. Esse livro é legal para quem quiser ter uma referência cronológica da evolução do pensamento arquitetônico urbanístico cronológica, tá? O outro livro que eu tenho para vocês é esse aqui, Uma Nova Agenda para a Arquitetura, da Kate Nesbitt. E nesse livro aqui, ela vai falar sobre as evoluções teóricas e filosóficas que vão estruturar o pensamento pós-moderno. E por que que é importante a gente falar sobre o pós-moderno, ou seja, o que veio após o movimento moderno? Porque nesse momento de pós-modernidade, a gente vai ter uma diferenciação muito importante na filosofia, que é o estruturalismo vai estar relacionado com o movimento moderno e o pós-estruturalismo com o pós-moderno. O que é estruturalismo? Tentar entender as estruturas da sociedade, né? A sociedade dividida em diversas estruturas. E o pós-moderno é pós-estruturalista, ou seja, a gente não vai negar que a sociedade tem estruturas, que a cidade tem mudanças, que as pessoas habitam, que as pessoas trabalham, que tem divisões, as coisas são divididas. Mas a gente vai olhar para elas como uma visão mais completa, mais global, mais complexa, né? Mais é, olhando para esse objeto com mais complexidade. A outra coisa que vai acontecer é que no campo da arquitetura e do urbanismo a gente vai ter um movimento interdisciplinar. Então, as nossas disciplinas elas vão ser alimentadas por outras áreas do conhecimento que vão estar discutindo outras coisas. Como, por exemplo, a gente vai ter o movimento hippie na década de 70, que vai estar discutindo a contracultura, e daí vão surgir os movimentos negros nos Estados Unidos, Black Lives Matter. Não, Panteras Negras, aliás, Black Lives Matter agora. Os Panteras Negras, né, que vão estar discutindo é, o fim do apartheid nos Estados Unidos e em outros países também, como na África do Sul. A gente vai ter a segunda onda do movimento feminista, né, porque a primeira estava relacionada com o sufrágio universal, o voto universal, e a segunda onda vai estar discutindo essas diferenças entre os gêneros. Então, tudo isso vai acabar influenciando o pensamento urbano e como que a gente vai lidar com a cidade nesse momento pós, pós Segunda Guerra Mundial. Outra coisa que vai influenciar muito a forma como a gente vai olhar para a cidade é o papel da figura do humano, o indivíduo. Então, se antes a gente estava olhando para a cidade como um artefato a ser produzido, ignorando a complexidade das vivências que estavam acontecendo nessa cidade. Agora a gente vai olhar para o indivíduo como protagonista dessas vivências e tentando entender como que ele vai ocupar esses espaços, circular por esses espaços. Então, o protagonismo do corpo, do indivíduo. Outra coisa que vai acontecer é a figura do lugar. Então, a gente vai olhar para os diferentes tipos de lugares, e como que esses lugares e contextos locais vão influenciar no na percepção da cidade.
Nesse contexto de discussão de lugar e também de cultura, a gente vai ter uma figura legal que vai começar a discutir a cidade e a arquitetura como uma complexidade única, que vai ser o terceiro livro que eu tenho para recomendar para vocês, que é o do Aldo Rossi, A Arquitetura da Cidade, La Arquitetura della Città, escrito em italiano. E tudo isso vai acontecer lá na década de 60, 70, 80, a evolução desse pensamento. A Júlia falou que mora em Telêmaco Borba e que lá existem indústrias de papel, né? Acho que é a Klabin, que é lá, a indústria Klabin. Uhum, ela falou, Klabin. Eu tenho um tio que trabalha. Tio não, né? Ele é um tio distante, não é de primeiro nem de segundo grau, que trabalha montando essas grandes máquinas de papel da Klabin. Então ele viaja mundo afora montando e ele esteve na sua cidade. E está muito relacionado, né? Claro, o Telêmaco Borba existia antes da indústria do papel, não existia. Se- E depois teve essa grande mudança com a instalação da indústria de papel. Bom, vamos lá. Continuando nas nossas discussões. A gente vai ter o fim da padronização social. Então, esse conceito de homem tipo, família tipo, deixa de representar a sociedade contemporânea. Eu coloquei essa imagem aqui porque é uma imagem que é um contraponto interessante da gente fazer. Porque quando a gente está falando da família, como essa família nuclear, e a gente fala de desestabilizar essa ideia de família nuclear, a gente não está falando isso sob a perspectiva de gênero ou de ideologia de gênero, como alguns gostam de pregar. Não é sobre isso que a gente está falando. Tem essas questões, a gente pode discutir gênero, sexualidade no campo da arquitetura, do urbanismo, são questões muito mais incipientes e muito menos discutidas, mas quando a gente está falando disso, a gente está falando de outras configurações familiares que são muito comuns, como, por exemplo, uma mãe solo, com filhos para criar, que trabalha e que precisa deixar esses filhos na creche ou que precisa de uma rede de apoio para cuidar desses filhos. Isso é muito comum na nossa realidade, muito, 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 muito comum. E essa mãe não faz parte dessa configuração familiar da família tipo, do urbanismo moderno que a gente estava falando. E por que que é importante a gente debater esse tipo de família em que a mãe é a chefe de família e não o pai, né? Porque primeiro, porque é muito comum, mas segundo, porque descentraliza a perspectiva. Se antes a gente estava falando sobre a figura masculina, agora a gente está falando sobre a figura feminina na cidade. Como que a mulher vivencia essa cidade? Como que o homem vivencia a cidade modernista? Está pensada para ele. Então ele sai da casa, vai para o trabalho, volta para casa, dorme, depois acorda, sai da casa, vai para o trabalho. E a mulher? Ela vai só sair da casa e ir para o trabalho? Ou ela vai sair da casa, ir para o trabalho, e na ida para o trabalho ela vai fazer um trajeto diferente porque ela tem que deixar os filhos na escola. E daí na volta ela vai ter que buscar os filhos na escola e passar no supermercado, porque a função do cuidado e de fazer a janta e de fazer o almoço está muito relacionado com a figura feminina. Então, essas perspectivas vão começar a aparecer nas discussões da cidade contemporânea. A gente vai ter essa clareza, né, no urbanismo contemporâneo. Que a gente tem múltiplos arranjos familiares e também de estilos de vidas diferentes. Tem pessoas que vão. é, Isso, né, claro, a cidade contemporânea é um complexo de configurações que a gente pode debater, né? Mas, por exemplo, pós-pandemia, a gente já vai ter pessoas que vão trabalhar home office ou que vão na cidade de São Paulo é muito comum, nas grandes centros de São Paulo, Rio de Janeiro e nos grandes centros urbanos mundo afora, é muito comum que a gente tenha é, os dias específicos da pessoa fazer presencialidade, e não todos os dias ela precisa ir para o trabalho. Tudo bem, gente? Vocês têm algum questionamento? Podem complementar essa discussão.
so- podem complementar, inclusive, com a realidade de vocês, se faz sentido isso que eu estou falando, como que é a realidade de vocês, familiar. Acho que é legal, é interessante para a gente trazer essas perspectivas para a discussão, para o centro da discussão, né? Também vai ser percebido que diferentes grupos possuem necessidades, ritmos e usos do espaço distintos. Como assim diferentes grupos? Os indígenas vão ter uma visão de cidade diferente dos quilombolas, diferentes da população negra, diferente da população LGBT, diferente das mulheres, e depois vão ter pesquisadores e pensadores que vão começar a discutir é, interseccionalidades entre esses diferentes aspectos, mas a gente percebe que não só a cidade vai ser um organismo complexo a ser administrado, como a sociedade é muito mais complexa do que a gente estava pensando quando a gente propôs a cidade moderna lá atrás. E, por isso, a forma urbana vai precisar responder a essa diversidade social e cultural. Aí tem um pensador famoso, talvez seja um dos poucos que a gente vai conversar nessa aula de hoje, que ainda esteja vivo. Não tenho certeza, acho que o Gell morreu recente ou ainda está vivo, não lembro. Mas o Castells está vivo. Manuel Castells é um sociólogo moderno, né, que vai escrever o livro A Sociedade em Rede, a Era da Informação, Economia, Sociedade e Cultura, e que vai discutir esse capitalismo informacional. Então, a gente vai ter uma revolução tecnológica pós-Segunda Guerra Mundial que vai estar muito relacionada aos meios de comunicação e às transformações nas tecnologias de informação que vão alterar a nossa relação com o espaço também. Por quê? Não só a gente vai ficar sabendo de como é a realidade em outros lugares ao mesmo tempo em que a gente está vivendo, como vocês podem abrir o celular de vocês e ver a guerra no Irã, na, na Ucrânia e também em Israel ao mesmo tempo e ver vídeos em tempo real do que está acontecendo. A gente pode ver os problemas urbanos ao redor do mundo ao mesmo tempo e também a gente pode ver os avanços, né? Os avanços da sociedade em tempo real. Então a gente está vivendo num mundo globalizado em que essas informações elas vão circular, né? Tudo ao mesmo tempo. O Danilo falou que na minha realidade ele não vê quase nunca uma mãe solo e acha que essa realidade da mulher ter que fazer as tarefas de casa nessa geração de pais, digo de 30 aos 40 anos, está mudando. Vejo isso, pois levo os meus filhos na escola e faço o mercado e vira e mexe vejo pais também fazendo o mesmo. Claro que ainda tem que melhorar, mas já vejo alguma mudança. Muito legal, Danilo, que você trouxe essa reflexão, por quê? Porque essa mudança está acontecendo enquanto a gente fala, mas a gente está falando da cidade contemporânea ao longo de décadas, né? Desde 1960, 70, 80. Então é uma mudança que vai acontecendo a passos lentos na nossa sociedade. Mas realmente acontece e vai acontecer em camadas sociais diferentes, a gente vai ter mudanças diferentes. Isso é importante de falar para vocês. É legal a gente discutir nossas realidades de cada um de vocês, as nossas bolhas, mas cada um vive numa bolha muito específica de acesso. Então, de- a gente vai ter diversas bolhas. Eu vivo numa bolha de classe média, vocês provavelmente também. Vai ter pessoas que vão viver em bolhas de classe alta e outras pessoas em bolhas de classe baixa. E essa bolha de classes vai estar muito relacionada com como as pessoas vão vivenciar a cidade. E a realidade das mães solos está muito mais relacionada com uma realidade, de classes mais baixas, na sociedade brasileira, né? Deixa eu deixei, que gostaria que vocês contribuíssem mais a respeito disso. Se tem alguém que tem, uma perspectiva diferente. Bom, mas eu fiz uma pesquisa rápida enquanto isso aqui, e no Brasil a gente tem mais de 11 milhões de mães solos, segundo a Fundação Getúlio Vargas, né?
E mais de metade das mães brasileiras são solteiras, viúvas ou divorciadas. Então, 55%, o que significa que apesar de ser o dado empírico que o Danilo trouxe para a gente, ainda é uma realidade de muitas mulheres, muitas mães, né? A Júlia já contribuiu aqui. E ela já conhece muitas mães solos, né? E a Silvia também está digitando aí. Bom, enfim, enquanto vocês digitam, depois eu volto nas discussões de vocês. Então, o Castells ele vai escrever esse livro A Sociedade em Rede e vai falar que a nossa sociedade ela vai começar a operar em redes informacionais e que a distância vai deixar de ser só física e vai ser mediada pelo tempo e pela conectividade. E que a conectividade, apesar de acontecer no ambiente virtual, vai influenciar questões do ambiente real, do social, das nossas relações, né, da comunidade. Como, por exemplo, quando a gente teve a convocação para os protestos em 2013, por conta do aumento da taxa de ônibus. Claro, não foi só pelo aumento da taxa de ônibus, mas foi uma gota d'água importante para catalisar as manifestações de 2013. Vocês lembram dessas manifestações, né? Então, é uma questão relacionada com a vivência urbana, com as dificuldades urbanas, com os problemas sociais da vivência espacial da cidade. Então, a cidade tinha problemas de infraestrutura relacionada à mobilidade, e essa dificuldade de infraestrutura relacionada à mobilidade acabou, gerando outros tipos de pressão social. Claro, essa pressão social aconteceu só por causa disso? Não. Se a gente lembra lá nas jornadas de 2013, a gente vai ver que elas foram influenciadas também porque a população estava incomodada com os gastos que aconteceram relacionados aos grandes eventos esportivos que a gente teve no Brasil, as Olimpíadas e a Copa do Mundo, e essas grandes obras de infraestrutura não trouxeram as mudanças necessárias para a infraestrutura urbana que essa população esperava. Então, tudo isso são problemas da cidade contemporânea. Agora eu vou voltar aqui nas discussões de vocês. A Júlia falou que, diferente do colega, ela conhece. Opa, subiu aqui para mim. Conhece muitas mães solos, núcleos familiares constituídos como um padrão estabelecido antigamente. Conhece vários lados. A Elaine falou que conhece vários lados: famílias completas, famílias com mães solos, pessoas que moram sozinhas. E a Silvia falou que tem visto muitos vídeos em alta agora com crimes contra mulheres e divulgação de números como os de mães solos, divorciadas, tendo que entrar no mercado de trabalho sem experiência, que é uma realidade que a gente vai administrar a partir da construção de políticas públicas que estão relacionadas à construção urbana. Então, por exemplo, o programa social Minha Casa Minha Vida, quando ele foi reformulado, se eu não me engano, no governo Dilma, a titularidade para mulheres era prioridade para que essas mulheres tivessem a condição de restabelecer a vida. Lembrando que no contexto do Brasil, até muito pouco tempo atrás, uma mulher não podia ter titularidade de casa quando ela casa, não, como é que é a história? Quando ela casava, ficava no nome do marido e para separar ela precisava ter autorização do pai. Então a gente tinha uma construção do patriarcado que estava intrínseca às leis brasileiras até muito recentemente. Bom, é isso. Vou deixar vocês discutindo, depois a gente volta. Estou gostando bastante das discussões de hoje. Outra coisa que vai acontecer na cidade contemporânea é essa mudança da escala física para a escala topológica, ou seja, a cidade ela vai se organizar não pela distância física e pela proximidade espacial, mas pela escala topológica baseada no tempo de deslocamento. Aqui eu tenho um infográfico da Gazeta do Povo do tempo médio de deslocamento de casa para o trabalho nas maiores regiões metropolitanas do Brasil. Então, de São Paulo, o tempo médio era de 42,8 minutos, no Rio de Janeiro, 42,6, no Recife, 34, Brasília, 34, Belo Horizonte, 34, Salvador, 33, Curitiba, 31, Fortaleza, 31, Belém, 31, Porto Alegre, 27.
Então, esse tempo de deslocamento que também está relacionado com os diferentes modais de transporte que vão ser é, focos de discussão nessa cidade contemporânea, e que na cidade moderna a gente tinha um foco muito exclusivo em discutir o modal rodoviário, né, o carro. Então, a gente vai ter mudanças nos padrões de mobilidade. Então, a mobilidade vai se tornar um elemento central na organização da cidade contemporânea, e a gente vai ter novos sistemas de transporte. Aqui eu trouxe o mapa do metrô de São Paulo, mas não é só sistema metroviário das grandes metrópoles. A gente vai ter é, o sistema de bicicletas, né, os ciclistas ocupando uma discussão importante no planejamento urbano na cidade contemporânea. Então, a gente vai dar essa importância para o ciclista que antes é, era muito menor, né? Era é, muito mais adjacente. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. A Elaine falou, professor, esse tempo aqui em Curitiba depende muito do horário de pico. Ah, você está em Curitiba, né? E também depende da região que você mora e do lugar que você trabalha, né? Eu acho que claro, eu só peguei um gráfico para exemplificar, mas eu acho que está relacionado com pessoas que moram na periferia da cidade e deslocamento até o centro da cidade. E Curitiba, tá? É um exemplo bom de transporte coletivo, tá? É uma cidade que tem um transporte coletivo que vai ser um exemplo de modelo de transporte coletivo a ser exportado, né? Que é o BRT. A Silvia falou que aqui em Mariana as mulheres estão ocupando as vagas que eram exclusivas para homens, como operador de máquinas fora de estrada, máquinas gigantes, pois não há mão de obra masculina disponível no mercado. Ainda que tenham jovens do sexo masculino desempregados autônomos aqui por opção. E essa também é a sua leitura, que eu também não posso extrapolar para as outras cidades, e que sempre quando a gente faz essas leituras é importante a gente trazer elas para o debate, mas também a gente se preocupar em olhar os dados oficiais, como que eles se refletem, né? E claro, a gente está num momento do Brasil agora em que a gente está com um desemprego baixíssimo, né? Uma das menores taxas de desemprego da história, o que significa de desemprego da história, o que significa que a gente vai ter uma dificuldade maior de encontrar pessoas para ocupar essas vagas de trabalho, principalmente quando essas vagas estiverem relacionadas com trabalhos de menor remuneração ou com menor possibilidade de benefícios, etc. E também a gente tem um crescimento da informalidade, apesar da taxa de desemprego baixa, a gente tem uma grande taxa da população brasileira em questão de informalidade, né? E sobre Curitiba, a Elaine falou que pode levar mais de uma hora de ir de uma ponta para outra. E o Danilo falou que ninguém mais quer trabalhar formalmente, assinar carteira. A gente tem essas discussões em relação a financiarização do mercado de trabalho, porque esse modelo de financiarização vai extrapolar. Então, a gente vai ter a financiarização do transporte a partir de plataformas de aplicativo que estão relacionados tanto com o capitalismo financeiro quanto com o capitalismo informacional. Percebem como eles vão influenciar na forma como a cidade vai se organizar? Vão influenciar muito, vão influenciar diretamente. Então, agora a gente vai ter também uma financiarização do mercado de residências, por exemplo. Então, isso já é histórico, na verdade. Então, quando a gente vai falar sobre os programas habitacionais no Brasil, o programa Minha Casa Minha Vida, por exemplo, é um programa voltado ao mercado financeiro, não voltado à habitação. Por quê? Porque ele não é construído pensando em resolver o problema da habitação no Brasil. Ele é construído pensando em dar emprego
e movimentar essas grandes não, essas pequenas indústrias da construção civil, principalmente as pequenas construtoras, para que essas pequenas construtoras não, ao girar a economia, evitasse que o Brasil entrasse na crise de 2008, né, que estava muito relacionada com habitação lá nos Estados Unidos. Então, é um programa muito mais econômico do que um programa habitacional, na forma como ele foi construído, e que demonstra a financiarização da habitação tanto na habitação social quanto na habitação como no geral, né? Mas hoje em dia, na cidade de São Paulo, a gente está vendo esse programa Minha Casa Minha Vida sendo utilizado para a construção de empreendimentos próximos a áreas de metrô, às estações de metrô, e esses apartamentos que eram para ser destinados para habitação de interesse social estão sendo alugados pelas plataformas como Airbnb. E aí, que mais? A Elaine falou que o transporte de Curitiba é muito eficaz, que você consegue ir toda a cidade e até as cidades metropolitanas, como São José dos Pinhais, com uma passagem só. E não posso dizer quanto ao tempo de locomoção, mas consegue interligar. Muito legal. E o Danilo falou que o pai dele tem empresa e não acha gente para trabalhar porque está sobrando emprego. Ah, e essas mudanças nos padrões de transporte também vão fazer com que a gente tenha uma maior autonomia da mulher. Então, agora com outros modais de transporte, como metrô, ônibus, carro, Uber, moto, sendo priorizados na organização espacial, a gente também consegue tirar o foco do transporte rodoviarista relacionado à figura do homem e trazer um maior protagonismo para a figura feminina na organização espacial da cidade. Claro, com ponderações, né, que a gente precisa pensar a cidade, levando em consideração os trajetos femininos também. E depois a gente vai ter essas transformações também relacionadas com os equipamentos urbanos. Então, os equipamentos eles vão deixar de ser monofuncionais e passam a incorporar múltiplos usos, como, por exemplo, os shoppings e os aeroportos, que vão ser ambientes de sociabilidade e de consumo. Nesse contexto, a gente também pode refletir sobre esses ambientes dentro da perspectiva do capitalismo financeiro. Então, o shopping center, ele é construído, ele é administrado por uma empresa que tem ações na Bolsa de Valores, então todo o lucro desse shopping center vai para os acionistas que têm os fundos de investimento relacionados com a organização desses shopping centers. Isso é uma situação do shopping center, mas também vai ser uma situação de vários outros tipos de equipamentos urbanos. O que significa isso? A mesma questão da indústria lá da Klabin, que esse equipamento vai se instalar na cidade, ele vai trazer algum benefício para a cidade, mas o lucro desse equipamento não vai ser distribuído para as pessoas da cidade de forma global. Por quê? Porque o dono, ou seja, o acionista dessa empresa, não está na cidade em que ela está alocada, está em outro lugar. Isso pode acontecer de ele estar em outro lugar no Brasil, ou pode ser acontecer dele estar em outro lugar, outra cidade do mundo, em outro país, em outro lugar. O que vai fazer com que o capital a fuga do capital. Então, o capital sai da cidade, e não fica investido na cidade e vai para outro lugar, né? Então, a gente vai ter esse dinheiro saindo das mãos da administração da cidade, e por conta disso, nós, os urbanistas, precisamos pensar em contrapartidas para que, quando esses empreendimentos sejam instalados, a gente tenha a possibilidade de colher os benefícios da instalação desses equipamentos dentro do contexto dessa cidade contemporânea e do capitalismo financeiro.
A mesma discussão vai acontecer agora, mais recentemente, com os data centers, né? Então, os data centers são grandes equipamentos que têm poucos funcionários ou nenhum funcionário depois que eles são instalados, e que as pessoas não têm a clareza sobre o que significa instalar um data center numa cidade, que eles vão utilizar muita energia, e muita energia significa no Brasil bastante no Brasil e no mundo, né? Significa bastante consumo de água também, então eles vão utilizar muita energia e muita água, os data centers. E o que que eles vão trazer em contrapartida para esse desenvolvimento da cidade? Fica aí um questionamento que está sendo debatido nos dias atuais no urbanismo contemporâneo. A Elaine falou que lá em Curitiba tem ao menos 18 shopping centers. Eu já fui em alguns, o Miller, Cidade, Estação. Outra coisa que a gente vai ter como importante nas cidades contemporâneas é a expansão urbana e as novas centralidades. Então, lá no final até o final do século XX, a gente vai ter a cidade compacta. Depois, no início do século XX, a gente vai ter a cidade compacta com periferia. Lá em 1975, a gente já vai ter a cidade polarizada, com periferias de periferias. Então, vamos ler a legenda, né? Em pretinho, a gente tem o centro, em branquinho, a gente tem a zona mista, cinza escuro, alta renda, e cinza claro, média renda, e esse off-white aqui, a gente vai ter baixa renda. Esse xadrezinho, a gente vai ser a zona industrial fordista e a zona industrial flexível. Em cinza escuro, a gente vai ter o bairro central, e depois, circulando, a gente vai ter o bairro periférico e o antigo bairro consolidado. Então, a gente vai ter a tipologia das cidades latino-americanas. Então, ela começa como uma cidade compacta, depois a gente vai ter essa cidade compacta, o aparecimento da zona industrial, porque a gente está falando das cidades latino-americanas, então a zona industrial vai aparecer muito tardiamente nas cidades, e a gente já consegue ver que em volta do centro a gente vai ter alta renda, média renda e baixa renda, o que significa que a gente vai ter uma organização concêntrica, né, da cidade em relação à renda e o centro. Depois, aqui na cidade, a partir de 1975, a gente vai ter a zona industrial crescendo, e na periferia da zona industrial, a expansão das regiões de baixa renda, com o surgimento de bairros de habitação social nas bordas da cidade. Então, aqui, por exemplo, aqui em Londrina, a gente vai ter um empreendimento que foi instalado nas bordas da cidade, que é o empreendimento Vista Bela, que foi o maior empreendimento do projeto Minha Casa Minha Vida do Brasil. E esse empreendimento vai ser instalado numa região tão distante do centro da cidade e das áreas onde a gente tem equipamentos instalados, que não tinha escola. Quando as pessoas foram morar lá, não tinha escola, não tinha restaurante, não tinha padaria, não tinha mercado, não tinha nada. Então, se você passasse lá nas primeiras semanas, você ia ver várias caixas de pizza no lixo das pessoas, porque todo mundo pediu pizza, porque não tinha nada perto para elas consumirem. E depois essas casas foram sendo adaptadas e foram surgindo adaptações relacionadas a comércio local. Então a pessoa adaptou a casa para colocar um mercado, adaptou a casa para fazer um açougue. Então, na informalidade mesmo, porque porque as áreas relacionadas com a centralidade no capitalismo financeiro são destinadas à especulação imobiliária, e para as populações mais pobres resta viver na periferia, em áreas muito distantes, que depois a gente tem que levar essa infraestrutura até essas pessoas. Então, aqui nas zonas de alta renda, a gente vai ter a instalação do shopping center, centros de negócio e entretenimento, enquanto a população pobre
vai viver nos bairros mais periféricos, mais distantes, né? E depois a gente vai ter a cidade dispersa e fragmentada do século XXI. Então a gente vai ter alguns eixos viários principais, bairros de habitação que vão começar a ser circulados por áreas de baixa renda, e depois as zonas industriais mais dispersas, ó, com quebras, e depois o surgimento de outras zonas industriais mais flexíveis relacionadas a esses novos bairros que vão surgindo, e os condomínios fechados que vão começar a aparecer para distanciar essas pessoas mais ainda das populações de baixa renda, né? Então, nas cidades contemporâneas, a gente vai ter novas centralidades descentralizadas, grandes equipamentos e infraestruturas que vão se instalar na franja urbana, o crescimento urbano vai se tornar disperso e descontínuo, e uma fragmentação do tecido urbano, dentre áreas que vão possuir formas, funções e dinâmicas distintas. E a continuidade espacial vai ser substituída por rupturas, descontinuidades, e a cidade vai se tornar heterogênea e multifacetada. E a gente vai ter o surgimento de novos paradigmas urbanos, né, que vão ordenar os pensamentos e os projetos e os planejamentos urbanos na contemporaneidade, como sustentabilidade, participação, qualidade de vida. E o planejamento urbano vai passar a considerar as dimensões sociais, ambientais e culturais, e a cidade vai deixar de ser apenas funcional e passar a ser complexa e relacional. E esse contexto vai estabelecer as bases da cidade contemporânea. Outra coisa que vai acontecer na cidade contemporânea é uma questão relacionada com a obsolescência urbana e a reestruturação. Aqui nessa imagem a gente tem a grande operação urbana consorciada do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, em que a gente teve uma grande reforma dessa região portuária, que estava abandonada, mas que vem de um longo histórico de precarização, já que aqui antes era uma região que estava relacionada com o Cais do Valongo, o maior porto de escravos do mundo, depois se transformou numa área periférica ao centro do Rio de Janeiro. A gente viu no finalzinho da aula passada a reforma urbana de Pereira Passos, o Bota Abaixo, o surgimento das favelas. Então, uma região que atravessou diversos processos na cidade do Rio de Janeiro e que era uma região que estava degradada e que foi reformada, principalmente para as Olimpíadas de 2016, mas que essa grande operação urbana consorciada, muito relacionada com a construção de uma vitrine urbana, com a instalação do projeto do Museu do Amanhã, do Santiago Calatrava, ou seja, equipamentos culturais, a gente tem um painel do Cobra aqui mesmo assim, essa região não se transformou o suficiente, vai ter que passar por uma nova reforma, com novos equipamentos, né, sendo instalados nessa região, mas isso é uma situação que vai se repetir mundo afora, então a gente vai ter os centros sendo esvaziados, a população de alta renda saindo do centro e buscando os condomínios fechados, daí ou o centro que antes era uma área comercial sendo esvaziada, essas empresas saindo desse centro, indo para outras áreas comerciais, como no caso de São Paulo, em que a gente vai ver as empresas saindo do centro antigo de São Paulo, depois indo para Paulista, depois saindo da Paulista e indo para a região da Faria Lima, e essa mudança de lugares dessas empresas vai criar esse esvaziamento dessas regiões centrais que estão cheias de infraestrutura, mas que depois de um tempo vão começar a ser habitadas por pessoas que vão fazer ocupações nessa região, e daí a gente vai ter uma degradação dessas regiões, e essas ocupações vão gerar incômodo na população, e daí a população vai começar a pressionar o poder público para reformas e requalificação nessas regiões. Então, antigas zonas industriais, portuárias, ferroviárias, os centros, todos esses vão passar por processos de reforma, reestruturação urbana. Isso vai acontecer, está acontecendo na maior parte dos grandes centros urbanos brasileiros, com redefinição de usos, de fluxos e de valores do solo, demonstrando que a cidade contemporânea está em constante reconfiguração.
Dentro desse contexto, a gente também pode falar sobre uma outra palavrinha que vai surgir aqui, que é a gentrificação e valorização do solo. Então, os processos de requalificação urbana vão elevar o valor imobiliário e a população de menor renda vai ser deslocada, gerando um processo que a gente vai chamar de regentrificação. E a cidade vai passar a ser influenciada por esse capitalismo informacional, por estratégias de city marketing, ou seja, de colocar a cidade como produto, né, a ser vendido. Então, o espaço urbano se torna produto de interesses econômicos globais e a forma urbana vai refletir as relações de poder e exclusão. A cidade genérica também vai ser uma questão importante a ser debatida. Então, a gente vai ter a cidade homogeneizada, contemporânea. Até coloquei essa imagem de um prédio vazio no centro da cidade de São Paulo, escrito "Não existe amor em São Paulo", ou seja, uma crítica a essa perda de identidade, a essa generização da cidade. E o crescimento vai se desconsiderar as características locais, históricas, e os centros históricos permanecem como uma referência de identidade urbana a ser revalorizada, né? E dentro desse contexto, a gente vai ter alguns pensadores que vão discutir a paisagem urbana, as percepções e a experiência da cidade, muito baseados na crítica do urbanismo, como a gente vem falando nas aulas anteriores. A gente falou sobre a crítica da Jane Jacobs, né? Então, alguns pensadores vão começar a introduzir a cidade como experiência, não apenas como estrutura física, como uma experiência vivida. E a paisagem urbana resulta da articulação entre os elementos materiais, as percepções sensoriais, como eu disse para vocês, esses temas interconectados que vão surgir no pensamento contemporâneo, nos livros que eu mostrei para vocês. E para comparar experiências urbanas, vai surgir uma percepção relacionada com a morfologia urbana, que é olhar para os sistemas de edifícios, parcelamento do solo e o desenho das ruas. Nisso, lá no livro de vocês, a gente vai ver uma comparação entre Ouro Preto e a Avenida Paulista, como a gente tem uma diferença na escala humana para a escala monumental, da densidade baixa para alta, verticalização ausente, intensa, muito relacionada com essa diferença que a gente viu na aula passada também, da comparação entre a cidade tradicional e a cidade moderna, quando a gente viu a referência do filme do Jacques Tati. E essas diferenças vão influenciar diretamente a sensação de acolhimento, movimento e permanência. Então, a morfologia urbana vai surgir como uma ferramenta crítica, né, que vai estar relacionada com a estruturação da forma física e os processos de produção da cidade. E é fundamental para o desenvolvimento de projetos, planos, legislação, mas a gente vai olhar para essa morfologia com um novo olhar. Nesse sentido, vai surgir um livro importante, que vai ser o do Gordon Cullen, sobre a paisagem urbana. É, Ele vai olhar para a paisagem urbana como uma expressão visível da organização do espaço e vai falar que ela é composta por diversos elementos, como quadras, vias, edifícios, espaços livres e vegetação, e esses elementos estruturam a imagem da cidade. Então, nessa teoria do Cullen, a paisagem resulta da interação entre a forma física, a história, os processos sociais e políticos. Diferente do urbanismo modernista que vai negar todo o passado, o urbanismo contemporâneo vai olhar para a cidade como um acúmulo, que vai estar relacionado tanto com o acúmulo histórico, quanto com o acúmulo com essa novos paradigmas que foram incorporados. E a paisagem também vai refletir isso. E ela não vai ser neutra, vai expressar as relações de poder e de produção do espaço. Então, ele faz trajetos de organização da paisagem urbana com sequências visuais e visão serial, que é a forma de estruturar o pensamento urbanista do Cullen. A gente também vai ter pensadores olhando para a cidade como arte e como acaso. Então, a gente vai ter produções das cidades de múltiplas dimensões, como arte, ciência e acaso, discutindo a complexidade e a diversidade da forma urbana. E a paisagem urbana também como síntese da cidade, colocando as pessoas como protagonistas, né? Então, a gente vai ter o Jean Gehl, que vai discutir a cidade para pessoas,
com a perspectiva da escala humana e da vida cotidiana. Depois a gente vai voltar nesses pensadores, tá? E o Jangel vai olhar para a caminhabilidade, ou seja, para o caminhar como uma ferramenta de leitura urbana, e que o planejamento tem que priorizar a experiência do pedestre. E a gente vai ter o Yi-Fu Tuan, que vai falar olhar para lugar, identidade e pertencimento. Então, a síntese aqui da cidade histórica à cidade moderna, a gente tem uma evolução contínua, um processo contínuo, marcado por diversos núcleos complexos. A Revolução Industrial vai ampliar a escala urbana, essas metrópoles vão ter um aspecto de uma coleção de diversos tipos de arquiteturas e acontecimentos, diversos tipos de pessoas, de vivências ocupando a cidade contemporânea. E é isso. Finalizamos a nossa aula de hoje. Alguma dúvida? Falta 10 minutos. Finalizei antes. Vou voltar para a gente responder as dúvidas de vocês. Não sei porque eu estava olhando aqui. A gente tem tempo de discutir, então, um pouco mais esses autores. Meu relógio que estava errado, gente. Então, só para a gente aproveitar esses nossos últimos minutos de aula, antes de responder a dúvida de vocês, eu queria dar uma ênfase no Gell. O Gell vai ser um pensador importantíssimo no desenvolvimento dessas teorias que vai ser aplicada no urbanismo contemporâneo, porque ele vai voltar o foco para a escala humana e para a vida cotidiana e para priorizar a pessoa humana, né? O cidadão que vai vivenciar a cidade. Para isso, ele vai falar que a cidade tem que priorizar os pedestres e os ciclistas, reduzindo a dinâmica do automóvel. Para fazer isso, ele vai fazer um experimento de fechar a Times Square, né, para o uso do carro, e que era inimaginável numa cidade como Nova York fechar um espaço que estava extremamente sempre congestionado, porque as pessoas precisavam passar por ali. Hoje a Times Square é fechada, né? Depois de um projeto de intervenção que foi baseado nos pensamentos do Guelph, a gente vai ver que isso vai acontecer em outros centros urbanos, em outras cidades mundo afora, essa experiência de fechar o calçadão, como por exemplo em Curitiba, a gente vai ter o Jaime Lerner, cadê a Elaine, que é de Curitiba, né? A gente vai ter o Jaime Lerner fechando ali a região central de Curitiba, criando um grande calçadão. Depois isso vai acontecer em Londrina também, a experiência de fechar o calçadão e dar prioridade para as pessoas e para o pedestre e para o ciclista, em vez de dar enfoque na figura do automóvel. Vocês disseram bastante coisa aqui, deixa eu ver. A Elaine falou que aqui existia um autódromo de Pinhais que foi desativado e vendido, e estão construindo um bairro totalmente planejado, principalmente com torres de uso misto, planejado pelo Jaime Lerner, vai chamar Parque Autódromo. Eu estou ciente desse projeto, inclusive ele é vendido por aí como o projeto mais sustentável do mundo, se não me engano, em relação ao selo LEEDs, que é o selo que certifica a sustentabilidade, né? E acredita, Elaine, que esse projeto ele não tem a preocupação de atender os requisitos de sustentabilidade relacionados à sustentabilidade social, que fazem parte das avaliações do LEEDs. Como é engraçado, né? Que esses projetos sustentáveis são sustentáveis para quem? Quem vai morar nesse parque autódromo? Quem vai ter acesso a esse ambiente com qualidade, com sustentabilidade, com parques, áreas verdes, lazer, circulação de pessoas, etc. É uma questão para ser debatida, né? Sim, eles queriam de início fazer com que o centro tivesse bastante movimento, não ficasse tão abandonado e perigoso. Até estão construindo bastantes empreendimentos residenciais para fazer as pessoas irem para a região.
fazer as pessoas irem para a região, e daí as pessoas que moram lá e que foram para lá antes, porque o preço do aluguel estava barato e elas tinham acesso a diversas infraestruturas que existiam nessa região, vão ter que sair de lá e ir para uma outra região em que elas não vão ter acesso a essa infraestrutura. Então, essas reformas e essas requalificações dos centros têm que ser pensadas de maneira se elas vão mudar essas pessoas de região, se elas vão expulsar essas pessoas por um processo de gentrificação, que essas pessoas vão para lugares em que elas tenham a mesma qualidade, a mesma infraestrutura, etc. E não é o que a gente vê acontecendo por aí, e por isso são discussões que precisam ser debatidas dentro do campo do urbanismo contemporâneo. A Elaine perguntou se nessa forma de caminhabilidade, um exemplo bom seria El Salvador. A cidade está sendo bem planejada para caminhabilidade. El Salvador, país de El Salvador, não sei dizer. Não sei sobre o exemplo de El Salvador. Vi um documentário que mostra bastante a revitalização da cidade cada vez mais linda. Eu sei que existe uma preocupação no debate científico em torno de, se eu não me engano, El Salvador, por conta das relações de direitos humanos que estão sendo violadas para conter a violência, né? Então, os processos meio esquisitos aí. Se eu não me engano, é El Salvador. Aí a Elaine falou, nessa forma de caminhabilidade, um exemplo bom seria El Salvador, né? Isso, tá. E depois falou do calçadão da 15, que é lá em Curitiba, né? Porque a gente tem uma dúvida nessa relação de pessoas, pois bem ao lado existe uma vila, uma favela. Então, como que a gente vai lidar com essas pessoas? A gente tem que ter um olhar humanizado para essas pessoas. Elas não são levadas a viver nessas condições de favela, de subemprego, porque elas querem. É uma construção social. Existem. Quem são a maior parte da população que habita as cidades periféricas, as regiões periféricas do Brasil hoje? É a população preta, marginalizada, que vem de um processo de abolição da escravatura no Brasil, que não as garantiu emprego, muito pelo contrário, que substituiu a força de trabalho escravizada não por uma força de trabalho remunerada de pessoas pretas, mas por uma força de trabalho remunerada de imigrantes europeus. Então, uma população que foi levada à margem da sociedade, sem emprego, sem renda, sem formas de conseguir renda, e para além disso, sem lugares para se instalar, para morar. Então, tudo isso é um processo social, histórico, que precisa ser analisado quando a gente vai estruturar o pensamento da cidade contemporânea, né? Enfim. E o caminhar como uma ferramenta de leitura urbana é importante, e a gente vai fazer essa leitura urbana do caminhar a partir da perspectiva de vários tipos de pessoa. Ou seja, como que é o caminhar da mulher? Quais são as áreas que a mulher prefere caminhar? Precisam estar iluminadas para que ela não tenha preocupação com a segurança, né? A gente vive num país em que a gente tem vai vendo todos os dias aumentar os níveis de feminicídio, de violência, de agressão contra a mulher. É, teve até uma imagem que eu vi essa semana de onde que a mulher olha e onde que o homem olha quando estão caminhando no mesmo ambiente. Não sei se vocês viram isso. Então, essa observação direta vai revelar detalhes invisíveis na análise abstratas ou cartográficas. Esse olhar da caminhada também está muito relacionado com a discussão do Cullen, de olhar para onde as pessoas olham, a escala, o que que as pessoas veem quando elas se aproximam, quando elas se distanciam. Então, uma interpretação muito centrada na figura do ser humano, muito diferente da cidade modernista. Agora sim a gente está terminando. Depois a gente vai ter o Futan, que vai discutir sobre espaços urbanos poderem gerar a sensação de pertencimento ou de estranhamento, a construção da identidade coletiva e da memória urbana, ou seja, o lugar constrói experiência, memória e vínculo afetivo. E, por fim, né, a cidade como essa colagem de diversos aspectos, a cidade contemporânea com essa colagem de diversos fragmentos de história que vão acrescentar na discussão desse novo modelo de cidade. Agora, se dúvidas, gente, gostaram da aula de hoje?
gente teve bastante discussão, foi muito legal. Eu me diverti bastante com vocês, com a participação de vocês. Espero que a gente ainda possa aproveitar muito esses nossos últimos 3 encontrinhos, tá? A Elaine mandou uma imagem do Instagram, deixa eu ver o que que é. Quer ver que é a imagem que eu falei? Não sei, tomara que seja. Ah, não é. Ah, é de El Salvador. Depois eu vou ver esse vídeo e aí eu trago a discussão na próxima aula sobre ele, tá? Muito obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Até semana que vem. Obrigado, gente. Até semana que vem.